Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor por mais esta oportunidade a qual Ele tem nos concedido. Podemos estar aqui para gravar, mais um vídeo aí com os irmãos, para nós aprendermos um pouco mais com a palavra do nosso Deus, amém? Dia esse a qual o Senhor tem nos proporcionado de bênção e de vitória, louvado seja o nome santo do Senhor. Desde já agradecer a cada um aí que tem se inscrito no nosso canal, meu muito obrigado a você. Lembrando você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, que aí compartilhe, amém? É muito importante, a sua compreensão e participação em nosso canal, amém? Que você possa estar aí participando. Se você gostar, compartilhe, com seus grupos, compartilhe aí com seus irmãos. E nós vamos aqui aprendendo com a palavra de Deus a cada dia mais, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo e da pessoa que aqui vos fala, amém? Nós estamos aqui, irmãos, para aprender com a palavra de Deus. Cada vez que o Senhor nos proporciona a lermos a sua palavra, entendemos que o Senhor está falando conosco e também eu creio que o Senhor está falando com cada um de vocês, amém? Vamos agradecer ao Senhor neste dia por mais esta oportunidade. Amantíssimo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado a Deus por mais esta oportunidade a qual o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, e assim eu quero agradecer, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, e que assim, ó Pai, que o Senhor possa alcançar a vida de cada um neste momento. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, meu Pai, aquilo que nós temos cometido, ó Pai, que não é do seu agrado, ó Pai amado, que neste momento, Senhor, Tu possa estar nos perdoando, Pai bendito, Pai soberano. Neste momento, ó Pai, eu quero te pedir por aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram acamados, aqueles que ouviram do médico, Senhor, que não tem mais jeito, mas, Senhor, a última palavra é o Senhor quem dá, ó Pai. Nós te pedimos agora, manifesta ali, ó Pai, o dom da cura sobre essas vidas, meu Pai amado. Deus, também te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão necessitados de uma porta de emprego, aqueles até mesmo que não têm, ó Pai, o que comer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor providencia para cada um alimento, ó Pai. Dê o refrigério, dê o alívio. Senhor, abra, Senhor, para cada um uma porta de emprego, Senhor, a qual eles possam tirar o seu sustento dignamente, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Senhor, alcança as vidas, alcança, meu Pai amado, Senhor, o mundo, ó Pai, que está aí perecendo sem a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta noite, viemos aqui falar um pouquinho da palavra do Senhor, a qual Deus tem nesta tarde colocado uma palavra em nosso coração, para nós podermos estarmos falando com os irmãos. E eu quero convidar você que tem a sua Bíblia em casa a ler comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 5, verso 31 e 32, que vai dizer assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia ela vai nos dizer que Deus é amor. Deus amou a humanidade de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por esta humanidade, por mim e por você. E esse mesmo homem que morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, nós sabemos que o homem ele é propício ao pecado. Nós temos
uma facilidade imensa de dar as costas para Deus. O homem ele é suscetível ao erro. O homem ele está sempre propício a errar contra Deus. O próprio Jesus ele vai dizer: vigiai e orai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós aprendemos que devemos mortificar o desejo da nossa carne para que nós não viemos a pecar contra Deus, para que nós não viemos a entristecer o coração de Deus. Haja vista que quanto mais você busca ao Senhor, mais íntimo você fica de Deus. É como aquela pessoa que você quanto mais se comunica com ela, mais íntima você vai ficando com ela. Você vai tendo mais intimidade, você vai conhecendo mais aquela pessoa. Quanto mais você fala, quanto mais você se aproxima daquela pessoa, mais íntima você se torna daquela pessoa. Assim também é com Jesus. Assim também é com o nosso Deus. Quanto mais você se achega a Ele, mais íntimo você fica de Deus. Mais próximo você fica do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas você ser mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, isso vai te impedir de você não pecar? De você não errar? Não. Pelo contrário, você vai estar cada vez mais propício ao erro, porque a Bíblia diz que o adversário de nossa alma, o diabo, ele vai andar ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quanto mais você busca agradar ao Senhor, mais furioso o adversário de tua alma ele vai ficar contra a sua vida. Por isso ele vai estar sempre tentando fazer você parar na sua caminhada. Satanás vai estar sempre tentando te parar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não somos super crente, nós não somos super homem. Nós devemos buscar em Deus a nossa fortaleza e renunciar o nosso eu, a nossa vontade, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Nesta noite nós queremos falar aqui, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor, através da sua infinita misericórdia, Ele sustenta e Ele é misericordioso para perdoar o pecador. Ele é misericordioso para alcançar aquele que busca Ele por causa do pecado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, e a causa de não sermos consumidos é a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Amém? A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 9, ela vai nos revelar algo muito importante para a nossa vida, né? Evangelho, Epístola de João, primeira Epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aqui já está nos mostrando que não há aquele que não peque contra o Senhor, mas nós temos que confessar o nosso pecado diante de Deus. Nós temos que buscar em Deus o seu perdão, a sua misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos, irmãos, que o homem sem Deus, sem buscar ao Senhor, ele vai morrer na sua impiedade. E nós sabemos que hoje, aquele que morre sem Deus, ele está destinado, né? Após a morte, diz a Bíblia que segue-se o juízo para com o homem.
E nós sabemos que a palavra do Senhor não é ninguém que vai condenar ninguém. Não sou eu que condeno, não é o pastor que condena, não é a igreja, não é o homem que vai condenar, mas a própria palavra quem condena o homem, é a própria palavra que julga o homem. E a palavra de Deus diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Se a árvore ela produzir bom fruto, você vai ver que aquela árvore ela é boa. Se a árvore produzir frutos de mal, tu vai ver que aquela árvore ela é uma árvore má. Algumas nem fruto elas produzem. E a Bíblia diz que a árvore que ela não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos, irmãos, que existe um ditado popular, não é um ditado bíblico, não tem versículo bíblico que diz isso, que diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso quer dizer da misericórdia de Deus para com o homem, a sua longanimidade, a sua benignidade, a sua bondade sobre o homem, a qual ele criou e a qual ele quer que esse homem ele não venha se perder, mas que venha ser salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. No Salmo 145, versículo 14, vai dizer assim: o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos, porque é só o Senhor, através da sua graça e misericórdia, que tem condições de levantar o homem, de renovar o homem, de trazer o homem do lamaçal do pecado, trazer ele para a sua presença, firmar os seus pés sobre a rocha e fazer dele uma nova criatura, fazer dele uma nova pessoa. Somente através de Jesus Cristo nós conseguimos obter essa nova criação. Haja vista que a palavra do Senhor vai dizer que ao homem é necessário nascer de novo, é necessário nascer não da vontade do homem, mas da vontade de Deus, que é através da sua palavra. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então nós sabemos, irmãos, que aqueles que estão sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E quem são os doentes? São aqueles que são pecadores, né? Não é porque o Senhor nos sustenta, não é porque o Senhor nos levanta que nós devemos estar pecando contra o Senhor, caindo, né, contra a vontade de Deus, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Pelo contrário, o Senhor ele requer de nós que nós nos viemos se santificar, que nós viemos nos purificar, que nós viemos nos lapidar. Não sou eu que vou te mudar, não é você que vai me mudar, meu irmão. Porque a Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois toma desse cálice e coma desse pão. Então, é você mesmo que vai se autopoliciar para você não pecar contra Deus. Nós temos a obrigação de orientar, de falar, de dizer como você deve se proceder diante do Senhor. Mas é você que vai ter que tomar esta decisão. É você que tem que se levantar para que você venha mudar de direção, mudar o rumo da sua história, mudar o rumo da sua vida. E com isso convidar Deus para entrar dentro da sua vida para que você venha alcançar a vitória em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer levantar todo aquele que se arrepende dos seus pecados, né? E nós vemos em Deus, em Cristo Jesus, a salvação. Então todos aqueles que vão até Jesus, todos aqueles que se jogam aos pés de Jesus, Jesus quer levantar, Jesus quer mudar a história. Nós vemos que quando Jesus estava passando ali, Zaqueu desejou ver quem era Jesus. Ele subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus. Jesus olhou e disse, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Nós sabemos, irmãos, que pela sociedade, né,
pelo olhar humano, pelo olhar crítico, você e eu não teríamos mais nem oportunidade de estarmos falando do amor de Deus, de estar falando da grandeza de Deus, de estar falando que tudo por Ele, tudo para Ele, né? Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor dos Exércitos, porque na vontade deles é que nós fôssemos mortos, que nós fôssemos apedrejados. E é verdade, irmãos, que o pecado gera morte. O pecado gera morte. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quando há um arrependimento sincero diante do Senhor, você alcança o favor de Deus sobre a tua vida e você não morre, você passa da morte para a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um exemplo bem claro foi Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo de número 12, versículo de número 13, vamos ler aqui a palavra do Senhor, que vai dizer assim: Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Então ele confessou o pecado dele, ele se arrependeu do que ele tinha feito, e ali o Senhor perdoou o seu pecado e ele não iria morrer naquele momento por causa daquele ato, por causa daquele pecado. Então se cumpre na vida de Davi ali o que diz em Romanos capítulo 6, né, que Deus, ele é o Deus da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado de Davi, Davi já estava condenado à morte. Ele estava condenado a morrer, mas ele confessa o seu pecado, ele aceita de Deus qual seria a sua sentença, e Deus vendo a sua sinceridade, e a qual o próprio salmista ele vai dizer que um coração contrito e aquebrantado não desprezará o Senhor Deus. Deus vai ali perdoar o seu pecado, Deus vai mostrar para Davi que ele é aquele que é misericordioso, ele é aquele que é longânimo. Ainda que Davi, na sua atitude, ele não teve de misericórdia, ele não teve de compaixão pela vida de um homem, ali Davi pecou duplamente contra o Senhor. Assim são muitos, amados e queridos irmãos, que quando se encontra na situação que Davi se encontrava, muitos querem a misericórdia de Deus, mas quando estão em lados opostos, eles querem ser a justiça, eles querem ser o braço da justiça, eles não querem deixar que Deus seja a justiça, mas eles querem julgar, eles querem dar o veredito, eles querem condenar e eles querem matar. Exemplo, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, e a qual a Bíblia vai dizer que pela lei eles diziam, ela tem que ser apedrejada. Jesus, voltando-se para a multidão, que ele disse, olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que todos saíram de perto, todos foram embora, do maior ao menor, do menor ao maior. Todos lançaram mão em pedra para apedrejar, mas quando se voltaram para si, que olharam para dentro de si, viram que também eram dignos de morte. Todos nós somos dignos de morte, no sentido de acharmos que somos melhores, porque muitas das vezes você não se enquadra no pecado daquele irmão ou daquela irmã. Isso não quer dizer que você ou eu, nós sejamos melhor, porque se nós olharmos para a nossa vida, nós também somos pecadores. De alguma forma nós estamos pecando contra o nosso Deus, mas Deus tem tido de compaixão e de misericórdia e tem nos sustentado, nos dado a oportunidade de confessarmos o nosso pecado e alcançar de Deus a misericórdia e assim alcançarmos vida com abundância em Cristo Jesus. O homem de Deus, a mulher de Deus, nós somos orientados
a buscar a presença do Senhor, a buscar a santidade em Deus. A palavra do Senhor nos revela em Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 15. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele requer de nós o quê? Santidade. Amém? Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Entenda que não é porque nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós não devemos buscar a santificação, que nós não devemos buscar a renúncia. Nós devemos sim renunciar, nós devemos sim nos apresentar diante do Senhor, de maneira a qual verdadeiramente possamos ter o direito de estarmos na sua presença como filhos amados, a qual reconhecemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque sabemos, irmãos, que a vontade do adversário é que nós nos afastemos da presença do Senhor. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, se confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, alcançaremos do Senhor a sua misericórdia. E é isso que Deus Ele requer de mim, é isso que Ele requer de você, para que nós venhamos verdadeiramente podermos estarmos na sua presença. Não que nós sejamos melhores, mas que nós sejamos pecadores lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nos santificando a cada dia, a cada momento, para que verdadeiramente a vontade do Senhor possa se cumprir na nossa vida. Amém? No livro de Romanos, louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 12, louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 1 vai assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na sua racionalidade, no seu racional, nós devemos estar pronto a adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, não só com as nossas palavras, não somente num dia de domingo, quando nós estamos indo ao culto dentro do templo, mas é com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, porque a palavra do Senhor vai dizer que os verdadeiros adoradores viriam adorar o Pai em espírito e em verdade. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós alcançamos do Senhor a sua graça e a sua misericórdia. E Deus faz que as coisas que estão dando errado comecem a voltar a dar certo. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que por causa da idolatria, por causa da desobediência, nós vemos que quando o Senhor ele vai falar com Davi, Deus fala para Davi o que ele gostaria que acontecesse em Israel por causa da sua desobediência a Deus. E ele falou que caia eu na mão do Deus vivo. Por quê? Porque foi ele que pecou. E Deus, irmãos, ele ali, por causa dos líderes, Israel padecia, as pessoas padeciam, E às vezes fica sem entender, mas por quê? Muitas das vezes aquelas pessoas concordavam com a atitude da sua liderança. Não pensa você que somente quem está na liderança ele vai ser cobrado, não. Quem também se submete ao erro da sua liderança também será cobrado. Amém? Israel padecia quando ela dava crédito ao seu líder e eles iam tudo para a idolatria, se voltavam contra Deus, davam as costas para o Senhor. Amém? Nós vamos ver na história que o rei Manassés, um dos homens mais cruéis que a Bíblia vai dizer, como teve Acabe,
e tantos outros reis que pecaram contra o Senhor. Mas Manassés, ele é citado na Bíblia como um que citou Israel a pecar furiosamente contra o Senhor, levando a idolatria, levantando ídolos. E o Senhor permitiu que coisas viessem a acontecer para que ele se voltasse para Deus. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer que ao se voltar Manassés para o Senhor o perdoa o seu pecado. O Senhor perdoa o pecado de Manassés. Vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo de número 33. Irmãos, no versículo 10, o Senhor fala com Manassés e seu povo, porém não deram ouvidos. Mas você analisa que Deus vai falar com Manassés e também fala com o povo. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo também tem por obrigação de conhecer a verdade, conhecer a Deus. E não deixar somente a culpa pelo pecado sobre o seu líder, mas orar ao Senhor para que o seu líder volte também ao arrependimento. Muitas pessoas acham que porque o líder, o pastor, ele errou, está errado, e querem crucificar, querem tacar pedra, querem matar, mas a mesma misericórdia que me alcança, que te alcança, também vai alcançar a vida deste líder, também vai alcançar a vida deste que tem por obrigação guiar o povo, mas que em algum momento da sua vida ele veio falhar, ele veio errar, e ele também tem que alcançar de Deus a misericórdia, porque Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos venham ser salvos, que todos venham ser curados, que todos venham ser santificados pela sua palavra. Por isso, nós vamos ler aqui agora, no versículo de número 13, primeiro versículo 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus dos céus. Então ele reconhece o seu erro, ele se humilha diante do Senhor e clama a misericórdia de Deus. Ele começa a buscar ali, ele se volta para Deus de uma tal forma que ele consegue alcançar de Deus a sua vitória, a sua misericórdia. E mais uma vez, aqui o Senhor, a graça de Deus alcança a vida deste homem e ele não morre. E vai dizer aqui no versículo 13, e fez oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E nós vamos ver tantos outros, Nabucodonosor, que também teve uma experiência com Deus. Nós vamos ver tantos homens que, quando se voltaram para o Senhor, eles encontraram a Deus, eles encontraram em Deus o refrigério, o perdão, e as suas vidas foram transformadas pela presença de Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, a sua vida ela é mudada, a sua vida ela é transformada. Nós temos um grande exemplo do apóstolo Paulo, que quando ele tem um encontro com Deus, quando ele se converteu ao Senhor, que ele ouviu a voz do Senhor e ele se lançou em terra. E a Bíblia vai dizer que ele foi guiado pelos seus companheiros até a cidade, até adentrou aquela cidade chamada Damasco, a rua direita, e habitou na casa de Simão, e ali por 3 dias ele ficou em jejum. E a Bíblia diz que Ananias vai até ele, e Deus, através de Ananias, ora, Ananias ora, e as escamas dos olhos daquele homem caem, e aquele homem se torna um grande mensageiro de boas novas, de salvação. E através daquele homem, Deus modifica pensamentos e vidas através de séculos e séculos a qual nós estamos passando, e até hoje a palavra a qual Deus revelou a este homem tem mudado a história da humanidade, daqueles que creem e acreditam em Deus.
porque confia que esta é a palavra do Senhor, a qual foi revelada a um homem que outrora ele era um grande perseguidor do Evangelho. Amém? Irmãos, vou ficando por aqui, porque o limite de gravação do meu celular já está expirando, já deu o alerta aqui, amém? Mas que esta palavra possa ficar na tábua do teu coração. Palavra esta que é perdão de Deus. O perdão que só Deus pode dar ao homem, né? O perdão que era, né, algo que não éramos merecedores, mas que através de Jesus alcançamos esta misericórdia. Para encerrarmos, a palavra do Senhor diz que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Todos quanto invocar pelo meu nome será salvo, diz a palavra do Senhor. Invoque a Deus nesta hora. Busque a misericórdia do Senhor. Busque o perdão do Senhor. E você vai ver que Deus vai se fazer presente na sua vida. Deixa Deus entrar, meu irmão. Deixa Deus fazer a obra e a vontade dele. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde neste dia. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, ore por nós e nós estaremos orando por vocês. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, presbítero André Gouveia. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.